Gente, muito boa tarde, então desculpe aí pelo atraso, mas a gente teve só para resolver uns probleminhas aí. Cláudio, eu quero te agradecer por você ter aceitado compartilhar conhecimento mais uma vez conosco. A ideia é justamente, a principal dor que a gente tem hoje em todas as startups da Cratec, em todas as empresas da Cratec, é a venda. Então é sempre um desafio, né, vender. Por isso a gente quis trazer essa conversa hoje sobre esse método que é para vendas mais complexas, né, que vender serviço é mais complexo do que vender um produto, porque o produto você pega, olha, vê a cor, e o serviço é algo mais intangível e, portanto, exige mais dos vendedores. Então, Clédson, muito obrigado por você ter vindo, por você aceitar compartilhar isso com a gente. E agradeço o pessoal que veio, o pessoal que está no Meet, aí, que está nos acompanhando também, para esse nosso bate-papo aí sobre processos e, na prática, no dia a dia, como é que isso funciona e os resultados que isso pode trazer. Beleza. Obrigado, Maradete. Sempre um prazer estar aí. Acho que a gente já tem um relacionamento de longa data, né? E a ideia é fazer uma conversa mesmo. Acho que como a Maradete falou, sem dúvida é uma das principais necessidades da grande maioria dos negócios encontrarem modelos de vendas eficientes, escaláveis e tudo mais. E acho que o mercado, o mundo digital, ele mudou bastante isso, independente do modelo de negócio, sendo ele mais tradicional ou mais digital, ou startups e tudo mais, mas os processos de relacionamento entre clientes e empresas mudaram, continuam mudando e vão mudar muito ainda, e é necessário se adaptar. Então a ideia é compartilhar um pouco, tanto em relação a estruturas de vendas, o que é possível fazer, como especificamente desse método Spin Selling, que nada mais é do que uma abordagem de vendas, como a Maradete falou, bastante, ou criada a partir dentro do contexto de vendas complexas ou vendas consultivas, diferente de vendas tradicionais ou de balcão, por exemplo, é uma coisa muito de impulso, muito de negociação. Então a ideia é compartilhar um pouco sobre isso. Falando rapidamente de mim, eu estou esperando aqui os slides para mim passar. Tá ali já? Passei. Tá, eu peço para ti passar então. É porque não tem o... Tá. Não dá para alcançar o computador aqui? Não alcança aqui? Mas eu sou formado em tecnologia aqui na Unijuí, atuei muito tempo na área da tecnologia, lá no início com uma empresa de software, isso há uns 14, 15 anos atrás, acredito. Ao longo dessa jornada, eu acabei migrando para a área de marketing e vendas, gestão voltado para clínicas e profissionais da área da saúde. A Zinfisio praticamente não é conhecida aqui, mas nós somos hoje a principal solução de gestão a nível de software do mercado nacional dentro dos segmentos de fisioterapia, pilates e estética, que são os principais segmentos que a gente atua. Nós temos um pouco mais de 2.000 clientes em todo o Brasil, são clientes em mais de 600 cidades, temos clientes acho que 6 ou 7 países diferentes também. Mais recentemente atuei na Lumion, que era uma outra startup com um negócio voltado para segurança e gestão de internet em ambientes corporativos, onde foi que eu me envolvia inicialmente na prática e depois a nível de gestão com vendas. Em 2019 acabei me afastando da Lumion, vendi minha parte, então hoje eu estou à frente da Zinfisio e também iniciando um outro negócio, na verdade um negócio que há muito tempo a gente já tem a ideia, mas aos poucos a gente está colocando em operação esse ano, que é a GoTrampo, que é uma plataforma voltada para relacionamento entre empresas e pessoas. Na verdade é uma plataforma para atração e seleção de profissionais para a empresa e também profissionais para buscarem oportunidades. Ela tem um pouco de LinkedIn, um pouco de gestão também desses processos para empresas. Bom, a ideia é compartilhar um pouco dentro desses tópicos, modelos e processos de venda, jornada do cliente, o que é conhecido como playbook de vendas, e aí entrando em Spin Selling. Spin Selling, como eu falei, é uma abordagem, um método, uma forma de
desempenhar determinadas ações, atividades dentro do processo comercial. E ele é usado a partir de uma estrutura comercial definida de acordo com o modelo comercial que a empresa tem. Não é ele se sustenta por si só, não é uma coisa que contempla toda a estrutura comercial. Bom, falar alguma coisa de ferramentas e métricas também. Importante. A ideia é fazer uma conversa, acho que inicialmente é 1h30, né? Então imagino que peço, acho que o máximo possível que vocês perguntem, falem para ter esse tom de conversa mesmo. Bom, antes de tudo, por que é importante vender? Eu pergunto para vocês aqui, quem de vocês vende? Atua em atividade comercial no dia a dia, na prática? Ninguém mais? O que você vende, cara? O que tu precisa vender? O que tu vendeu hoje? Hoje eu vendi, na verdade hoje eu não vendi, hoje eu estou trabalhando, quem está fazendo o evento, eu trabalhei para preparar o evento. A gente está fazendo uma mateada, fizemos vídeo, montagem, anúncio, divulgação, trabalhei em cima disso. Tá, mas enfim, Placas de energia solar, tá. eu também trabalho com mesa elástica, nada a ver. E na hora de Como vendendo também. eu vendo aberturas, quando dá um tempinho. Tá, legal, é isso aí. E vocês não vendem, mas por que vocês estão aqui? Eu já vendi muito tempo consórcio. Show, cara, vendedor nato, então. Dono da empresa e não vendem, óbvio. Pois é, daí temos mais outras pessoas aqui. Cara, você, por que você tá aí? Eu não vendo diretamente, né, mas a venda faz parte do nosso processo ali, mas eu vim em busca de mais conhecimento na parte de prospecção e conseguir abordar mais o cliente e buscar o cliente que eu gostaria de atender. Tá, alguém mais quer compartilhar? Por que quer vender ou vai vender algo em breve, no futuro? Porque a gente precisa capitalizar a empresa. Tá, vocês têm empresa? Sim, eu preciso vender, o negócio precisa de girar, Opa. precisa. Mas na verdade todos eles vendem. É uma necessidade. Tá, exatamente esse é o intuito exato dessa questão. Tradicionalmente, muitas pessoas, primeiro, têm medinho, né, de vender, por causa da exposição, a necessidade que a gente tem de se expor. Talvez uma das coisas mais difíceis de venda é o não, porque se você for um bom vendedor, você vai levar uns 80% de não, mais ou menos. Então, lidar com isso é complexo, sabe? Assimilar a questão de ego e tudo mais. E uma outra coisa, eu dou o exemplo, já dei inúmeras vezes esse exemplo, que inclusive eu ouvi há muito tempo de alguém que tinha um negócio aqui na incubadora e que falou mais ou menos assim: eu tenho que trabalhar hoje à tarde, eu não tenho tempo para vender. Ou seja, a mentalidade das pessoas que têm negócio de não entenderem que vendas não é a principal, é a primeira coisa que tem que pensar. Puxa todo o resto. Se você não tem produto, vende, vai atrás do produto. Se o software não está pronto, começa a vender e vai melhorando o software. Isso é bem fácil falar, mas ter essa mentalidade muda totalmente o jogo. De você modelar um negócio, estruturar um negócio, tudo que você faz tem que ser a partir da demanda criada por uma situação de venda. E o mais interessante ainda em relação a isso, que tanto a venda em si, ela ocorrendo, você vai gerar uma demanda para o seu negócio, mas dentro dos conceitos hoje de você estruturar um negócio, de achar ou modelar os processos comerciais de forma mais eficiente, achar o canal de aquisição ideal, achar a argumentação melhor, é onde você vai aprender a fazer isso. Você não vai aprender a vender vindo aqui. Você vai naturalmente tendo alguns insights, algumas ideias, vendo algumas ferramentas e tal. Mas você falar com o cliente e perceber nele que talvez se você tivesse dito isso seria diferente e na próxima conversa você falar isso. Se na proposta, se eu tivesse colocado uma condição diferente e na próxima colocar essa condição e aí você vai ver se vai vender ou não. Então essa mentalidade de, a partir das vendas, isso ser
o gatilho para quase todo o resto do negócio, é o que vai fazer o negócio crescer. Coisa mais comum, né, em negócios digitais, o nerd maluco lá, está 2 anos desenvolvendo um software, nunca está pronto, porque sempre tem algo e nunca vai estar pronto, e ele não vai vender e o negócio morre. E não sei, sabe, os números, mas os negócios morrem por causa disso. Então o primeiro ponto é a mentalidade de que vender, e eu passei por isso. Cara, eu sou formado em tecnologia, eu era meio nerdzão e tal, ficava atrás de uma tela do computador. Felizmente, desde muito novo, comecei a dar aula, isso me capacitou a comunicação e tudo mais, mas lá em 2015, de repente, eu tinha que vender. Tipo, pegar o telefone e, ó, cara, compra de mim, sabe? E isso não é fácil, sabe? Para quem nunca fez. Resumindo, chegou um dado momento que isso era tão prazeroso que eu chegava a me arrepiar quando tinha um novo contato para falar. Porque também, algo legal das vendas é que quando você tem um produto que você resolve um problema de alguém e você faz diferença, a venda é o canal que você vai permitir com que isso aconteça. Criar um negócio, a coisa mais legal, no final das contas, se você resumir ganhar dinheiro é legal, gerar emprego e tal, é fazer a diferença. É o cara lá que tem a casa com os painéis, pagar menos na energia. E pagar menos, ajudar a vida dele, ser relevante, gerar uma economia e tal. E é a partir da venda. Então essa mentalidade é o princípio de tudo para se tornar um bom vendedor. Não pode ser diferente disso. Bom, falando um pouco sobre modelos de venda. Nada mais é do que um conjunto de regras, ações, atividades que são, digamos, ou balizam tudo que é feito dentro de uma estrutura comercial. Mais ou menos uns 15, 20 anos, as vendas elas mudaram bastante. Isso surgiu muito junto com o SPIN, com tantos outros métodos. Mas tradicionalmente a gente entende que empresas ou pessoas que vendem bem, elas são bons vendedores. Aquele cara papudo, que fala, chato e tal e tal. E por muito tempo foram pessoas que foram bons vendedores. Mas hoje, o contexto de vendas, por influência da tecnologia, a relação das pessoas com o consumo mudou muito. Hoje, as empresas que melhor performam em relação às vendas são empresas que têm um modelo comercial muito bem estruturado. Você sabe qual que é a persona que você está falando, você sabe claramente as dores que ele tem, você sabe quem que toma a decisão no negócio, você sabe qual que é a pergunta que você tem que fazer em determinado momento disso e tudo mais e tudo mais. E ter isso estruturado, todo esse conjunto, você entende o mercado, concorrentes, os diferenciais que você tem e tudo mais. Então, ter isso estruturado é o que faz ou que define um modelo comercial de sucesso. Aqui alguns pontos principais. Mercado de atuação. É um erro, digamos, comum você não ter um entendimento claro do mercado. Eu vou dar 2 exemplos. Na Lumion, exemplos práticos que a gente tinha. A Lumion era um negócio voltado para gestão de internet em ambientes corporativos. Porém, atendíamos qualquer empresa. Potencialmente, qualquer empresa era a nossa cliente. Nós tínhamos algumas segmentações de empresas que tinham de 5, 10 até 200 computadores na rede corporativa. É uma segmentação muito ampla. Como é que eu vou me comunicar da mesma forma com todo esse tipo de empresa? Então, naturalmente, para você conseguir ser eficiente, definir alguns segmentos. No nosso caso, o escritório de contabilidade era um segmento específico. Então, atender a necessidade do escritório de contabilidade. Qual que é o contexto, qual que é a dor? A dor do dono do escritório de contabilidade não é a mesma da dor do dono da indústria. Ou se você vai vender uma placa solar, não é o mesmo discurso para o cara que tem uma empresa e para o cara que tem uma casa. Ou, enfim, talvez para um condomínio. O mercado que você está
atuando, ele define muitas das coisas que você vai fazer em relação ao processo comercial. Concorrência. Cara, se tu vende um carro que custa 100 mil e alguém está querendo comprar um carro de 100 mil, você tem que saber que o outro carro custa 110, mas tem isso a mais. E que o teu custa 100 e talvez tenha algumas coisas a mais ou a menos. Então, ter um entendimento. E notem que esse conjunto de mudanças em vendas, elas demandam uma preparação muito grande dos vendedores. Aquela história de que afiar machado, tantos por cento dedicação e tudo mais, isso hoje faz diferença, porque as vendas você consegue fechá-las de uma forma muito mais automatizada, mais fluida, mais rápida, mas a necessidade de preparação que existe por trás disso é muito, muito grande. Então, o entendimento de concorrência, tudo isso aqui, cada coisa isso aqui, isso é um tema de casa. Você tem que fazer para estruturar um processo comercial. Posicionamento do negócio. Posicionamento é uma das coisas mais importantes para, digamos, definir como é que vai ser o modelo comercial. O que é posicionamento? Do tipo, você é o mais barato ou o mais caro? Você é a que tem a melhor qualidade ou atende mais rápido? Você é, sei lá, vamos pegar o exemplo, como é que é o seu nome? O Alencar falou, vende placa solar. Placa solar está ficando commodity, né? Placa solar, o que muda de uma placa solar para outra? Não muda muito, não tem muito espaço para produto. Então, o teu diferencial vai estar em ou negociação, ou qualidade no atendimento, tu vai não ter esse entendimento, então tu vai ter que se posicionar. Dificilmente você vai conseguir dizer, eu tenho a melhor placa solar, porque é commodity. Exato, então entender esse contexto e como você quer se posicionar é fundamental. Uma coisa, regrinha da disciplina de formação de preço MBA. A principal definição de qualidade de um produto, de percepção de qualidade de um produto, é preço. O resto vem depois. Então, se vocês querem ter uma percepção que vocês são bons, vocês vendem qualidade, vocês têm que ser caro. Para vendedor, é sempre tentador vender barato, porque é mais fácil vender barato, né? Te dou desconto, compra. Vender barato é sempre muito tentador, porque é mais fácil. Mas assim, erros em vendas. Não é errado dar desconto, não é errado fazer promoção, pelo contrário. Mas entenda essa questão do posicionamento. Se você quer ser a empresa que é, a nível de marketing, é o melhor, você tem que ser mais caro. E no momento que você é mais caro, vocês estão assumindo o compromisso que vocês vendem qualidade. E obviamente vocês têm que entregar isso. Erro. Não é errado vender barato. Errado é entrar em um jogo de concorrência para vender barato. É o começo do fim do negócio. Aceitem isso. Vocês podem eventualmente, sobrou estoque, vou fazer uma promoção temporária, ok, não tem problema nenhum. Mas se você entrar no mercado para querer se posicionar como mais barato, virar guerra de preço, é o começo do fim do negócio. Porque hoje não tem espaço para muita eficiência, é tudo margem apertada e tal. Então, recomendação, nunca busquem serem mais baratos. Assumam um compromisso de talvez ou ser competitivo, estar dentro de uma faixa competitiva e, se possível, mais caro, mas agregando mais valor. E aí depende do modelo de negócio, ou produto melhor, ou melhor atendimento, ou pós-venda, ou um diferencial, coisas desse tipo. Então, posicionamento, proposta de valor, ter bem claro qual que é a proposta de valor. Isso está também ligado ao posicionamento. Sei lá, no escritório de contabilidade, a gente entregava proteção contra ataques. Então, era a dor do cliente que nós ter muito claro isso. Você não consegue resolver 20 problemas. Você consegue resolver 2, 3 problemas. E foquem nesses 2, 3. Soluções realmente genéricas é muito difícil de vender. Porque os clientes eles compram por dores específicas. Então, nós vamos pegar o exemplo do Zenfis. Nós somos uma plataforma de gestão. Gestão é algo amplo. Tem agenda, tem prontuário eletrônico, tem emissão de documento, tem controle financeiro, tem nota fiscal, tem emissão de cobranças, tem marketing, tem um monte de coisa. Ok, é bastante. Mas os clientes, eles compram por 2
três dores principais. Então a gente nunca faz uma comunicação dizendo que faz tudo, e sim comunicações específicas dizendo que nós melhoramos a agenda de atendimentos, melhoramos o controle financeiro e tal. Então entender claramente qual é a dor, e esse termo dor, acho que muito legal do que problema, porque dor é o que faz o cara tirar o dinheiro do bolso dele e dar para ti, sabe? E é algo que ele quer resolver, tá doendo, sabe? Quando tá doendo é desconfortável. Necessidade tem uma distância, assim, necessidade sempre tem uns discursos assim, ó. Você gostaria, tipo, alguém tá abrindo, você gostaria de ter um produto tal? Tá, legal, eu gostaria. Daí muda a pergunta, você pagaria R$500 para ter o produto tal? Cara, 90% dos que disseram sim vão dizer não agora. Porque é muito bonito ter as coisas, mas dar dinheiro do teu bolso para o outro é muito diferente. Então, isso ocorre muito mais por uma dor, algo que é mais desconfortável. Ter bem claro o que é conhecido como ICP e personas. ICP é perfil do cliente ideal. Perfil do cliente ideal. Então, sei lá, moças, vocês têm um negócio? Sim. Qual que é o negócio de vocês? Hoje nós trabalhamos com rotulagem de produto alimentício. Tá, embalagem, rótulo para embalagem de... Rotulagem, a informação nutricional que está descrita no rótulo do... Tá, vocês têm um ICP muito claro. Sim. Empresas que fabricam produtos alimentícios. Perfeito. Então, esse é o ICP de vocês. Talvez poderia ter mais um ou dois, mas é o principal. Então, ter bem claro isso. Qual que é o que vocês fazem, cara? Produtora de vídeo. Nossa persona é agência de marketing, profissionais de comunicação. Persona não é isso. Persona é pessoas. É perfil de pessoas. O teu perfil de cliente ideal são agências de marketing. O que mais, cara? Como a gente tem a rama de publicidade e eventos sociais, então cerimonialistas, futuros noivos. Legal. Vocês têm dois ou três perfis de clientes ideais. Então, tipo, cara, eu faço vídeos, tá? Para quem quiser fazer vídeo, não é, a comunicação ela é diferente. A dor do... E aí entra, então, ter bem claro, mapeado isso, e aí vocês vão entrar nas personas. Que as personas são... Entenda personas assim, os tomadores de decisão. Quem toma decisão no negócio. Então, o que é a persona? Na Alumium lá, 2 personas. Nós tínhamos o gestor de TI. Gestor de TI, uma persona. As dores do gestor de TI são específicas. Ele tinha complexidade técnica de soluções, agilidade, suporte e tal. O dono do negócio era uma outra persona. É totalmente outra dor. O desperdício de tempo da equipe, risco contra ataques e tal. Então, ter o perfil do cliente, a instituição, a maioria dos negócios são B2B, né? Clientes são empresas, mas com raras exceções. Então, vocês atendem empresas também. Então, bem claro, dois públicos extremamente distintos. A gente foca mais nas empresas e residência, não temos muito para fora, para roça, para empresas, bandas de leite, essas coisas, a gente não tem focado mais aqui. Mas poderiam, mas estrategicamente não fazem por algum motivo. Então, ter bem claro o perfil do cliente e as personas. E aí, personas pensam em tomadores de decisão. Tá, a agência lá, mas quem toma a decisão? O estagiário? Não é o estagiário, é o dono, ou, enfim, uma agência grande, quem gerencia a conta lá da empresa X. E aí, a partir da persona, entender a dor daquela persona. Guardem a dor, o que faz ela... Cara, a dor de quem... qual que é a dor de quem não tem as informações corretas na embalagem do produto? O produto não ser comprado no mercado? É uma dor, talvez, né? Sei lá. Então, ter bem claro isso, para toda a comunicação, ela ser argumentação, negociação, tudo mais, ser focada em cima das dores. Conta de energia. Cara, é uma dor, claro. Quanto mais commodity é um produto, mais automática é a venda. Não precisa falar muito da dor. Conta de energia, não tem nada mais, né? Cara, a energia tá cara, quanto é que... Enfim, né? Canais de aquisição.
Isso aqui, ó, tudo é modelo comercial, estruturar o modelo. Canal de aquisição. Conceitualmente, existem 19 canais de aquisição. 19 canais de aquisição. Eventos, assessoria de imprensa, anúncios, né, considerando o mundo digital, 19. Anúncios, ads em Google, redes sociais, parcerias, canais de distribuição. 19 canais de aquisição. Nem negócios com décadas têm 19 canais estruturados. Vocês têm que desenvolver, muito provavelmente, 2, 3 ou 4 e fazer testes em outros canais para saber, descobrir qual que é o melhor. Então, sei lá, um evento da indústria de alimentos. É um puta canal de aquisição. Sei lá, ou prestadores de serviço que já prestam serviço para a indústria de alimentos como parceiros. Podem ser. Então, mapear os canais de aquisição e focar. Porque hoje marketing não existe mais, tipo, vou fazer, sei lá, vamos pensar vocês, fazer rádio. Rádio. Daí tem de 1000 pessoas que ouvem a rádio, o anúncio na rádio. Quantas são potenciais clientes? 1, 2? Tipo, mesmo para vocês, fazer rádio. Faz tanto sentido. Tá, para vocês ok, né? Porque o mercado é maior. Mas entender quais que são esses que tem você falando que estava fazendo um evento, fazer panfleto, né? Não, panfleto é na região que eu vou fazer. Na verdade, a gente está fazendo uma mateada. Junto com o parceiro, com o mercado. Excelente! A gente vai sortear um prêmio para quem trouxer a conta de luz, faz o orçamento sem compromisso, uma captação de cliente, na realidade, tipo assim, não é qualificado, é isso, né? Mas vai vir bastante clientes, vão ter bastante material para trabalhar durante. Cara, esse, assim, ó, perfeito como um teste de canal, daí vocês vão saber, sei lá, deu 100 contatos, fizeram 80 propostas, 10 fecharam. Então vocês sabem que a taxa de conversão de um evento em parceria com o mercado é 10%. Vale a pena? Você paga? Gastamos 10 mil, vendemos 30. Cara, vale a pena, vamos fazer mais isso. Essa é a mentalidade. É um teste desse canal de aquisição. Vamos fazer uma parceria lá? Não. Gastamos 10 mil, vendemos só 2, não valeu a pena. O ROI foi negativo. Não vale a pena, esse canal não está ok. Vamos testar outros. Então essa é a mentalidade de desenvolver. E não tem receita de bolo. Cada modelo, cada combinação de público, ticket, posicionamento, jornada, vai definir qual que é o melhor canal de aquisição. Também, se você vai ter um modelo de vendas inbound ou outbound. Alguém sabe o que é isso? Bom, é bem comum, isso é bem assim no mercado digital. Inbound, você faz marketing, tipo divulgação, e as pessoas vêm até você. Então, o que é inbound? Eles entram até você. Eu faço marketing na internet, eu faço anúncios, eu faço rádio, e quem é interessado no meu produto vem até mim. Isso, exatamente. Eu não prospecto ativamente. Exatamente. Eu faço aos 4 ventos. Exatamente. Então, inbound é você fazer com que o seu público venha até você. Isso é uma forma. E assim, ó, não tem melhor ou pior. O ideal é fazer os dois, inclusive. Aqui você vai ter mais escala, você geralmente vai ter um custo menor, mas uma jornada mais longa. Você não consegue acertar o teu ICP, vai vir cliente de todo tipo, né, com cliente e tal e tal. São características do modelo de inbound. E aí tem outbound. Outbound é pegar o telefone ou sentar no carro e visitar o cliente. Quantas indústrias de alimento tem na região aqui para vocês, que pode atender, ser cliente de vocês? São mais de 60. Tá, 60 num cenário amplo desse. Cara, é outbound. Vocês conseguem os 60 telefones, o e-mail dos caras, é ligar e ir atrás, é ficar na frente da casa do dono da empresa para vender. É isso, não tem nada, pronto. Não, vou fazer inbound para vender para 60 clientes numa macro região dela. É beira a loucura. Então, entender mais que existem os dois e os dois funcionam, devem funcionar. Tradicionalmente é muito mais fácil começar com inbound, porque você é menos caro, mas a outbound tem vários pontos positivos. Por exemplo, você consegue falar diretamente com quem você quer falar.
Então, no nosso caso do Zenfísio, nós atendemos clínicas de um profissional até hospitais com 200, 300 profissionais da saúde. O ticket nosso varia de R$30 a R$1.800. Se eu pegar o telefone e ligar, eu não vou ligar para o cara que me paga 30, né? Eu vou ligar para o cara que vai me pagar mais. Então, ou seja, vocês conseguem atingir um público mais qualificado e tudo mais. Então, é um processo do outbound. Ticket médio e tempo de fechamento. Ticket médio define muito o tempo e como vai ser a negociação. Sei lá, se você vai comprar uma Havaiana, a Havaiana custa 30, tá, 30, me dá aqui a Havaiana, tá, tchau pra ti, é rápida a decisão. Se o ticket de vocês é 4, 5 mil e tudo mais, é uma venda com mais etapas, geralmente envolve mais de um decisor. Se envolve mais de um decisor, você tem que ter um processo, ou entender quais que são as dores desse cada um e até fazer a transição. Às vezes, é bem comum em alguns negócios, você convencer uma persona, só que não é ele que toma a decisão, ou assina o cheque, como falam, é o outro. E você tem que convencer o outro. E você não está preparado para convencer o outro e só convence um e não vende. Então, entender que o ticket médio ele define muito qual que é o tempo, a jornada que vai definir. Vamos pegar exemplos práticos meus do dia a dia. Na Zenfísio, o nosso ticket médio é R$120. Em média, um cliente paga isso. A nossa venda ela é toda self-service. O cliente pode comprar sem falar com nós, se ele quiser, porque é um ticket baixo. Na GoTrampo, a gente tem um ticket algumas vezes maior. Eu vou fazer uma demonstração, se precisar, dependendo da empresa, vou até visitar ela. Não faz sentido eu fazer uma visitação para alguém que vai me pagar 120, mas para alguém que vai me pagar 2, 3 mil, eu posso até fazer uma viagem, talvez. Então, entender que o ticket, ele define muito como é o teu modelo comercial. Sei lá, pensem no Spotify. Spotify, vocês pagam R$30, R$40. Vocês nunca vão falar com um vendedor do Spotify. Porque não tem vendedor, né? Porque o próprio, não faz sentido ter um vendedor. Eles poderiam, fulano e tal, eu vi que tu baixou meu aplicativo, quer comprar o Spotify? Não faz sentido, por quê? Porque o ticket não sustenta isso. Então, isso define muito também. Etapas do processo comercial e envolvimento no processo de tomar decisão. Enfim, já me estendi bastante, mas tudo isso são tópicos que vocês têm que estudar para definir a estrutura do modelo de comercial. Isso aqui, cada um disso aqui é semanas de estudo, de análise, de testes e tudo mais para criar um modelo eficiente. Aqui eu só trouxe esse exemplo, porque essa questão do inbound é bem importante. Enfim, já falei bastante. Mas todo método de aquisição de uma empresa ele é ou inbound ou outbound. E cada um tem algumas características diferentes. E dependendo do estágio da empresa, em algum momento quem vem por inbound, quem vem por outbound, eles convergem. Você vai ter lá um closer, né? Um cara que faz o fechamento, enfim, dependendo do modelo, ou faz uma demonstração, ou faz a proposta, faz a negociação. Mas, e você tem que escolher um dos dois. E a decisão passa muito por as informações que a gente viu antes, que é o entendimento do contexto de como é o negócio. Novamente, pegando o exemplo de vocês, não faz nenhum sentido querer fazer inbound. Mas, por exemplo, para vocês já talvez faça. Em urgência, tem um mercado maior, não tem nenhuma restrição geográfica, então você consegue fazer via internet, escala muito mais e tal. Então, no caso, por exemplo, para vender placa, total, né? Tu não vai sair ligando para as pessoas, vai fazer inbound. Então, isso é bem interessante. Um outro ponto específico que vale a pena a gente entrar é entender a jornada do cliente. Jornada do cliente nada mais é, como o próprio nome dá a entender, o caminho percorrido pelo consumidor durante todo o seu relacionamento com o negócio. E aí, nada melhor do que uma imagem para ilustrar isso. E isso, entender qual que é, pensem num caminho. Um cliente talvez tenha que dar 10, 15, 20 passos para comprar o produto de vocês. Entender quais são esses passos. Em qual estágio o cliente está naquele momento.
e a ação correta, de acordo com esse momento que ele está, é o que vai fazer vocês terem uma venda de sucesso. Então, sei lá, se vocês têm uma venda que pode levar 2 meses, que passa por, às vezes, até questões técnicas, levantamento de informações, várias análises, vocês têm que mapear, é extremamente amplo. Desde vender uma Havaiana a R$20, ou você vai vender talvez uma usina hidrelétrica onde custa 2 milhões e o tempo de negociação é 2 anos. Acontece. Ao longo desses 2 anos, existe uma jornada que o cliente percorre para comprar. Então, assim, ó, definir essa jornada. Pensem o seguinte, pegando o exemplo dos casos que a gente tem aqui. Pode ser, todo mundo já ouviu falar de placa solar, né? Mas eu não tenho placa solar e não estou interessado. Então eu estou no início da jornada. Então o que tu vai falar para mim? Dos benefícios, enfim, da facilidade, da possibilidade de financiamento, isso, aquilo. Se eu, ok, eu estou interessado, já estou vendo isso com outros, você já vai talvez fazer um levantamento de quanto que é a minha conta, já vai fazer um dimensionamento de quantas placas eu tenho que colocar. Então a ação, ela tem que ser específica de acordo com o momento que o cidadão, que a pessoa está na jornada de compra. Não dá para falar para o cara, e aí compra de mim, se o cara nem está com interesse em comprar ainda. Se o cara não desenvolveu a dor ainda, vocês vão ter que desenvolver a dor nele. E aí vocês vão ver para que serve exatamente esse modelo de spin selling, que é você desenvolver a dor no cliente. Então isso aqui, ó, extremamente complexo, porque varia muito de negócio para negócio, mas todo processo de compra tem uma jornada. Um negócio tradicional, uma loja de calçado, de roupa masculina, tem o cara que passa na frente da vitrine, então você tem que fazer a vitrine, ou o cara que vê um anúncio na rede social, entrou na loja. Quando ele entrou na loja, a abordagem, ela tem, descobriu que ele quer a camisa ou quer o sapato. Descobriu que ele quer uma roupa para um evento de família, ou uma formatura, ou uma viagem. Tudo isso vai colocar ou avançar ele dentro da jornada, você vai reunindo informações etapa por etapa, e esse conjunto de informações vão fazer você fazer a ação específica de acordo com aquele momento, estágio que ela está. Então, desenhar isso aqui, fazer isso no negócio, vocês entender, dividir em etapas, é importante também. Junto com essa jornada, entender quais são todos os pontos de contato que o cliente tem com a sua empresa. Desde o tipo, ligação telefônica. A sua empresa vende qualidade, né? E aí a secretária atende telefone com sono. E dá para saber que está com sono quando atende telefone, né? Dá para saber se a pessoa dormiu bem ou mal, se está feliz ou não. Dá para saber um monte de coisa no tom de voz e tal. E aí atende mal. Não dá. É um ponto de contato da empresa. Pense o seguinte, o carro da empresa emblemado está sujo. Isso é um ponto de contato com a empresa. Tudo é posicionamento. Então vocês têm que mapear todos esses pontos de contato que um potencial cliente tem com o negócio de vocês, tanto no mundo digital como no mundo offline, e otimizar, qualificar esses pontos de contato também. Aqui, só algumas imagenzinhas para ilustrar algumas coisas. Dentro de jornada de cliente, nós vamos entrar dentro desse conceito de funil de vendas. Isso não é novidade, né? Funil de vendas, etapas e tal. Você sabe o que é um CRM? Alguém já usou um CRM? Tá. CRM, tem algumas coisas falando um pouco mais de CRM, mas é um tipo de software que vai ajudar vocês a organizar o relacionamento com os clientes, organizar
Tudo isso que a gente está falando. Mas enfim, tendo um processo comercial estruturado, vocês vão ter um funil. Etapas. Um topo, onde tem mais gente entrando. Quantidade de contatos lá no mercado. 100 pessoas deixaram o telefone e a conta de e-mail. Então elas entraram no topo. Potenciais clientes. Quantos que vocês tiveram um retorno no segundo contato? Uma nova etapa. Quantos que enviaram proposta? Quantos que fecharam? Funil de vendas. 4 etapas. Sempre você vai medir a partir disso. Isso está totalmente relacionado à jornada do cliente. E aí você vai também ter que medir a taxa de conversão que você tem por etapa, para descobrir o que tem que ser melhorado. Porque pode ser o seguinte, vamos supor que você tem os 100 contatos e você manda 60 propostas. Conversou com os caras, mandei a proposta e fechou 5. Taxa de conversão 5 para 60, imagino que seja ruim. Então talvez o problema não está nessa estrutura toda, está só nessa etapa. O coisa bem comum, coisas assim, que conceitualmente falando, a gente vê até mesmo agências que fazem de negócio tradicional. Você tem uma loja de sapato, loja de roupa masculina. Aí você quer vender mais, né? Aí o que o dono da loja masculina faz? Contrata uma agência e vai fazer marketing, publicidade. Instagram, X posts por semana, vamos fazer produção de vídeo, imagens, vou fazer anúncio na rádio e tal. Tá, legal. E aí, primeiro, vamos supor que esse cara sabe quantas pessoas entram na loja por dia. Provavelmente não sabe, a chance de não saber já é grande, mas vamos supor que sejam 100. 100 pessoas entram na loja por dia. Daí ele fez todo um conjunto de ações, ele aumentou e dessas 100 ele vendia 20. Dessas 100 ele vendia 20. Vamos supor que ele sabe disso, né? Que ele tem uma taxa de conversão de 100 pessoas para 20 que entraram na loja. Daí ele gastou 50 mil numa campanha e começou a botar 150 pessoas para dentro da loja. E aí ele vendeu para 12, aliás, para 25. A taxa de conversão reduziu, né? Onde é que está o problema? Daí ele não vendeu mais como ele queria, porque ele não mediu isso. Daí ele vai botar a culpa no marketing. Só que o marketing entregou mais 50 pessoas. Se ele tivesse mantido a taxa de conversão, ele teria vendido para 30 e não 25. Então talvez o erro. E aí, tudo é sempre um aprendizado. Talvez o anúncio está trazendo gente errada, ele vai testar outros canais para trazer gente diferente. Ou muito provavelmente, abordagem do vendedor. E mais, vamos supor, será que ele sabe o quanto cada vendedor vende? Pode ser que um vende, a taxa de conversão de um é 30 e outro é 10. E aí um vendedor não está performando. E ele não sabe disso. Então isso é um funil de vendas de uma loja de roupa masculina. Saber quantas pessoas entram na loja, talvez quanto tempo ficam, quantas que compram. Então isso se aplica a todo modelo de negócio. E com isso você consegue saber o que tem que ser melhorado. Porque pode ser que você tenha lá um fechamento muito bom, mas às vezes é só botar mais gente no funil. Mas às vezes botar mais gente no funil não adianta, porque a tua negociação está ruim, o teu preço está ruim, as dores, a abordagem não está adequada, enfim. Então entender isso é importante. E aí, no final das contas, depois de anos de trabalho, estudos, vocês vão criar o que é conhecido como um playbook de vendas. Bota no Google lá, playbook, modelo de playbook de vendas. Vocês vão cair. Cara, assim, tudo que eu estou falando aqui tem muito melhor na internet. Se vocês quiserem aprender isso de verdade, não precisa nem estar aqui. Né? Porque tem conteúdo muito mais de qualidade na internet. Então bota no Google lá, modelo de playbook de vendas para empresas de energia solar. Provavelmente vai ter um playbook lá. Aí pega o modelo, ok, legal, vai adaptando. Mas um playbook é um documento onde ele vai fazer o seguinte, um documento sobre o processo de vendas que serve como guia. O que é guia? Ele guia, né? Tudo que você vai fazer, seja o tom de voz, quando vai falar com alguém, do tipo assim, quando você for falar com um cliente, fique de pé. Não vendam sentados. Fica de pé. A energia que vocês transmitem falando ao telefone de pé é diferente de sentado. Então tem que estar no playbook.
Acreditem, não, é isso. Quando tem que falar com o cliente, de pé, isso tem que estar no playbook. Ah, bom dia, eu sou fulano de tal. O script tem que estar no playbook. É um documento onde tudo que for feito em qualquer momento da jornada de compra tem que estar nesse documento. Dá para fazer uma graduação sobre criar um playbook de vendas, mas assim, ó, procurem na internet, vão ter vídeos específicos, vai ter script pronto. Se é a persona X, bom dia, as dores, tudo tem que estar documentado. Pense o seguinte, não, mas eu sou vendedorzão, tá tudo na minha cabeça. Vocês têm que criar um modelo escalável de negócio. Daí o melhor vendedor saiu do negócio, fudeu, porque estava tudo na cabeça do cara. Tem que aumentar o negócio. Daí hoje, o maior problema de longe das empresas é gente, né? Vendedor bom, então, né? E tal. Aí tu precisa contratar 5 vendedores. Não tem 5 bons vendedores. Vai vir ali o pessoal na média, só que se você tem um modelo, um playbook bem estruturado, esses 5 vão performar bem. Ter isso aqui tudo, você passa a não depender de grandes vendedores, aqueles, sabe, você consegue escalar, você consegue ser muito mais eficiente e tudo mais. Então, o playbook é um documento onde vai constar tudo que for realizado dentro da jornada de aquisição de um cliente do negócio de vocês. Alguns principais, padronização de processos. Por exemplo, se o orçamento, imagine o seguinte, o orçamento cada um envia de um jeito. Cara, eu ainda recebo o orçamento, alguém me envia um texto no WhatsApp. Texto, o valor é aqui no WhatsApp. Puta que pariu, não tem um documento timbrado para representar plataformas, tipo, sei lá, algo que eu vou ter que tirar R$1.000 do meu bolso, o cara me manda um número no WhatsApp, esse cara não tem um documento padrão com timbrado que mostra um pouquinho de qualidade. Não vou, já era, sabe, e tal. Então, tudo documentado lá. Padrões, desde como é feito um alô no telefone, como é que é dado um bom dia, como é que tem que se comportar e tudo mais. Então, Léo, os benefícios disso, as etapas, as informações do cliente, o que vocês têm que ter do cliente para estruturar ou avançar no processo. Vamos pegar o exemplo da GoTrampo. É uma plataforma de recrutamento e seleção. O que eu preciso saber? Quantos funcionários tem? Então tem que dizer lá, quando eu estou falando com a pessoa, eu tenho que fazer uma pergunta. Quantos colaboradores vocês têm hoje? Quantos processos seletivos em média vocês fazem por mês? Qual que é o tipo de vagas que vocês publicam? É mais operacional? É mais a nível de gestão? São informações que eu preciso saber do meu cliente. Sei lá, no caso de vocês, qual o tamanho da casa? Qual que é o valor da conta de energia? Quantas pessoas moram? Sei lá, qual que é a região? Ou na agência, quantas pessoas trabalham? Quantos clientes atendem? Qual que é o ticket médio? Atende empresa pequena ou grande? Então, ter bem claro quais informações vocês precisam saber do cliente. Falando a nível de persona, as coisas mais clássicas, exemplozinhos de CRM. Cara, imagine se vocês vendem uma solução super cara. Daí o cara torce pro Inter e o Inter perdeu ontem. E tu vai ligar pro cara amanhã de manhã. Saber disso é importante. Talvez não precise deixar de ligar, mas o cara vai estar de mau humor. Ou alguma coisa que afetou ele. E aí, cara, eu vi que teu time, mas agora vai melhorar, fazer alguma coisa assim. Isso vai te ajudar a gerar empatia. Então, estruturem as informações que são importantes para você ter sobre um cliente. Isso vai fazer muita diferença numa negociação. Muita diferença. Tanto informações, digamos, requisitos, que são claras, né, que vocês precisam dela, como informações complementares. Como o exemplo que eu dei. Cara, sei lá, o tipo de vinho que o cara gosta, se o cara, por exemplo, assim, bem comum no CRM, ter uma informação lá, padrão de comunicação, formal, informal ou descolado. Isso é padrão. Aí, tá lá no CRM, é um campo que eu digo do cliente X. Cadastrei o potencial cliente X
Qual que é a comunicação que é feita com esse cara? Porque um pré-vendedor ou alguém que indicou um primeiro contato identificou isso. Não, esse cara aqui é mais informal. Ah, então tu pode... E aí tu vai usar uma abreviação numa comunicação ou não? Olha só, usar abreviação num texto no WhatsApp tem que estar no playbook de vendas. Pode usar abreviação ou não? Não sei. Se está informal lá no CRM, então pode. Se está formal, não pode. Erro de português nunca pode, né? Embora acontece mais, né, o tempo todo. Mas vocês notaram o quão rico tem que ser essa estrutura para ser eficiente? Então, desde a forma, descolado, sei lá, identificou que o cara é jovem e tal, ok. E aí, cara, como é que tá? E aí, meu? Sei lá, pode ser, por que não? Ou formal, o cara é presidente da empresa. Não vai chegar, e aí, meu, sabe? Não dá, né? Então, tudo isso tem que estar estruturado dentro de um processo de comercial. Como ocorre a abordagem e tudo mais. Então, como? Não, falei pra ela. Se o cara também é um cara bem descolado, né? Se tu chegar muito formal nele, muito cheio de coisa, não vai... Esfria? É ruim? É ruim. A língua do cliente, em poucos segundos, minutos, quando tem um contato com ele, descobrir como é o jeito dele. Ali tu vai... É uma arte isso, essa empatia de você ler esse perfil do cara. Assim, ó, parte do meio termo, né? Aí você vai sentir isso. Você... Quando tu tem a primeira abordagem nele, tu já tem que sentir o que é pra você não... ali tu perde muita venda. Não, tem técnicas de rapport. Rapport é conhecido, né? Que é você, num primeiro contato, criar rapport, ou seja, criar afinidade na conversa. Com certeza vocês já conversaram com alguém, né? Começaram a conversa e aquilo não dá liga, né? Por algum motivo não deu certo, né? E aí, cara, coisinha básica. E aí, como é que foi teu time ontem? E aí, como é que tá o negócio? Como é que tá o tempo aí? Pesquisem, Google lá, técnicas de rapport. Rapport. Senão tu observa a mesa dele, o que tem de diferente lá, que tu pode comentar, o cara pesca, o cara caça, o cara tem uma foto da família. Perfeito. Exatamente. Cara, exemplo, o cara tem um peixe pendurado. E aí, eu vi que a pesca no Pantanal tá proibida agora, mas talvez dá para ir de novo, sei lá, sabe? Vou pesquisar na internet. Hoje você sabe tudo da vida das pessoas, né? E tal. Vai ser muita gente que é de higienização, né, da limpeza. Uhum. Daí tem uma cliente, que as gurias vão lá, mas eu considero sempre brilhante. Só que pra mim, ela pra ter alguém, sabe? Ela pra vir pra limpar, só que ela tá sempre junto com as gurias. Ela tá sempre no pé, sabe? Ela tá livre, ela tá conversando. Acaba atrapalhando também essas gurias. Daí teve duas que não quer mais ir por causa que é cliente. Não deixa, sabe? Não deixa elas à vontade na casa. É uma característica desse cliente. Talvez levar alguém, mandar alguém lá que Tem que achar alguém que perde atenção pra enfim, que consiga atender o serviço dentro desse contexto, né? Tudo isso é importante, porque vai mandar uma lá que não sabe, tipo, tímida, sei lá, ou que se incomoda com alguém perto, não vai dar certo. Bom, então, scripts e padrões de comunicação, tudo prontinho, redondinho, assim. Olá, bom dia. Olá, bom dia. Olá, bom dia. Tem que ser sempre igual. Ensaiado, bonitinho. Vai fazer, assim, ensaiar as coisas é muito importante porque gera, antes de tudo, confiança. Porque vender é uma arte. E se você não está confiante, é muito difícil vender. E a confiança, ela vem muito com preparação. Então, se você está preparado, pensa o cara fodão que fez tudo isso aqui. Ele chega lá dando voadora no cara, porque ele está confiante, vai vender. E isso faz diferença, sabe? Então, se preparar faz muita diferença. Não só pela preparação em si, mas acreditem, pela confiança. Pela confiança que você, às vezes, nem percebe que passa, sabe? Ou falta de confiança que você passa e a pessoa percebe. Pior ainda, né? E isso fode com muita venda, muita venda. Usar palavras, eu acho que o meu produto vai te ajudar. Não dá, eu acho. Passou em confiança. Se você não Sabe? sabe alguma coisa, tentar inventar. Fala, não sei, vou pesquisar. Exato. Sabe? Claro, nunca mentir, sabe, né? Vendedor, né? A gente sabe que... Ele pergunta uma coisa que não sabe. Fala, eu não sei se eu
Transparência é ser transparente e honesto. 100% da chance de tu vender com ele. É verdade. Porque o outro vai enrolar. Hoje tem muita gente enrolando no mercado. Bah, não, continua tendo. E assim, ó, o mercado seleciona, o cara vende uma, duas e não vai vender mais e tal. Então, entender objeções, cara, isso assim, ó, objeções em venda do tipo, quais que são possíveis objeções? Ah, mas eu não tenho orçamento agora, não tenho dinheiro agora. Isso é uma objeção de budget, de orçamento. Ah, mas se você investir tanto, o teu retorno vai ser tanto em tanto tempo. Ah, mas agora eu estou ocupado, tenho outras coisas. Ah, mas se você não resolver tal problema em 2 meses, vai acontecer isso. Então, com o tempo, você tem que ter mapeado as objeções que o teu negócio tem e também ter a argumentação adequada para cada objeção. E tem, assim, ó, isso é complexo. Por exemplo, preço. Preço, mais do que uma objeção, muitas vezes é uma desculpa. Ah, eu achei caro. Mas será que achou caro mesmo, sabe? Tem que saber extrair isso, porque dizer que é caro, a gente às vezes diz por dizer, sabe? Mas entender as objeções é importante. Entender quais que são os KPIs, métricas e indicadores. KPIs, Key, indicadores de performance chave, né? Como é que é? Key Performance Indicators. Sumiu aqui a imagem. Aqui, ó. Então, os KPIs e métricas. A métrica, que é um indicador. Número de contatos lá no mercado, número de propostas enviadas, número de vendas concluídas, ticket médio das vendas feitas no mercado. Ah, o mercado na outra região é outro, o mercado X e Y. Talvez pode mudar o ticket médio, talvez a taxa de conversão mude porque o público é de uma classe diferente e tudo mais. Ah, a agência que atende X ou Y, tudo isso tem que estar mapeado com esses indicadores. Tem uma estrutura de comissão, vendas, remuneração. Eu sou totalmente defensor, não eu, praticamente todos os gestores de vendas, é remuneração variável. Pode falar o que quiser, as empresas, hoje é modinha. Ai, nós temos ambiente, isso, aquilo. As pessoas querem dinheiro, sabe? Não dá para querer ser hipócrita e tal. As pessoas querem ganhar mais, e não tem nada de errado nisso. E você tem que recompensar quem entrega a venda. Tem que ser variável. Na minha opinião, teria que ser 80% variável a remuneração. Porque é o resultado que importa. E, normalmente, as pessoas condenam quem fala que é o resultado que importa. Ah, o cara é ganancioso, mesquinho, isso. Não. Porque quando o resultado importa, você se preocupa em melhorar o que você faz. Dá um exemplo. Você pode ter 2 vendedores. Um vendedor está fazendo 30 ligações por dia e vendendo para 5. O outro está fazendo 30 ligações por dia e vendendo para 15. Os dois estão fazendo 30 ligações por dia. Mas, por algum motivo, o que está vendendo 15 está vendendo o que mais. E aí entra um ponto, que é o porquê. Só que se você não recompensar esse cara que está vendendo 15, daqui a um tempo ele vai estar vendendo 5. Por quê? Porque ele se acomoda. E o pior, o que está vendendo 5 vai continuar vendendo 5. Então o que tem que acontecer num cenário como esse? E isso tem que acontecer. 2 coisas. Ou esse cara que está vendendo 5, melhora o seu desempenho. Por que ele tem que fazer para melhorar? Ah, uma abordagem diferente, ele vai ter que estudar um método diferente, vai ter que ir no curso, vai ter que melhorar a negociação e tal. E se isso não acontecer, ele tem que ser demitido. Simples e óbvio assim. É assim que funciona. Então tem que remunerar por resultado, porque quem entrega resultado não é o acaso. Quem entrega resultado é porque tem esforço por trás. Com raríssimas exceções, pode vender 1 mês, 2. Mas para quem performa com resultado no longo prazo, isso não é o acaso. Tem esforço, tem mérito e tem trabalho e tem que ser recompensado. Por isso que quantidade, indicador de esforço, não é o melhor, é de resultado. Você pode até ter um indicador, número de ligações por dia. Daí o cara, malandrão lá, não, eu vou começar a ligar mais. Daí no CRM aparece, o cara tá ligando para 40.
mas continua vendendo por 5. Dane-se, não importa, pode estar ligando por 80. É o resultado que importa. Entendem? Então isso tudo tem que estar no playbook também. Formas de pagamento é algo que faz sentido você ter mapeado também. Energia solar, é padrão financiar, né? Imagino que seja raríssimo alguém comprar. Porque você estruturou um modelo comercial de que o financiamento você paga em tanto tempo, já tem tudo os gatilhos pronto para fazer o financiamento e tal. Então você entende que é assim. Sei lá, à vista, tanto desconto, tem que ter o quanto que o vendedor pode dar desconto. Se ele der desconto, afeta a comissão ou não? Tudo isso tem que estar devidamente estruturado no playbook. Até 10%? Não, mas a partir disso já vai afetar a comissão também e tudo mais. Então tudo isso tem que estar estruturado. E ter um CRM para organizar isso. Tá, eu listei aqui alguns KPIs. Contatos, número de contatos e visitantes, se é um negócio digital, leads e oportunidades, demonstração e propostas enviadas, número de venda, taxa de conversão. Guardem isso, você saberem o quanto está convertendo em cada etapa é uma das coisas mais importantes, porque é isso que vai mostrar aonde tem que ser melhorado. Geralmente, para vender mais, você não precisa botar mais gente no topo do funil. Por exemplo, a loja não precisaria gastar 50 mil em fazer a campanha, talvez, para botar mais gente para dentro da loja. É só qualificar o vendedor, ou é melhorar a iluminação, ou botar um cheiro na loja, ou aumentar a quantidade de opções de produto e tudo mais. Então, saber a taxa de conversão de etapa por etapa é fundamental, porque somente isso vai mostrar o que tem que ser melhorado, aonde está o problema. Ticket médio, né? Por exemplo, tem o cara que pode estar vendendo mais, mas está vendendo mais barato. Isso é bom ou ruim? Então, não adianta vender o X clientes, mas qual que é o ticket médio? Acompanhar isso também. Atividades por vendedor, ok, né? Quantidade de visitas ou telefonemas, isso ou aquilo. E aí, outros indicadores que são bem mais digitais, assim, mas em negócios digitais, mas super relevante, que é CAC, custo de aquisição de cliente. Isso é muito, assim, num negócio com um certo nível de governança, de gestão, é fundamental. O quanto que a tua empresa gasta em marketing e vendas para adquirir um cliente? Então pense o seguinte, exemplo que eu dei antes, vai fazer a ação no mercado lá. No mercado nós vamos gastar 10 mil. Mas daí todas as vendas que eu gerei deu 8 mil. Não paga a conta, não vale a pena. Então você tem que saber o quanto você gasta para adquirir um cliente. Energia, contratou um software, contratou mais vendedor, fez panfleto, fez banner, isso, aquilo. Tudo vai numa conta que tem que estar listado lá o quanto que foi gasto em marketing e vendas para adquirir. Gastei 50 mil no mês, vendi para 100 clientes. Meu CAC é 500, né? 50 mil dividido por 100, então 500. Eu gasto 500 reais para adquirir cada cliente. E aí o meu ticket é 800. Ok, tá valendo a pena. Agora, se eu estou gastando 500 e o valor ticket médio é 400, tem algo errado, né? Eu estou gastando mais do que está entrando para adquirir um cliente. Então, ter isso mapeado também. LTV é mais complexo ainda. Lifetime Value. Valor de tempo de vida de um cliente. Isso é muito aplicado a negócios recorrentes, negócios de assinatura. Pense o seguinte, vocês contratam Netflix. Vocês pagam R$55 para Netflix. A Netflix, isso é bem complexo, mas quando você tem um negócio de recorrência, geralmente você vai ter um CAC negativo. Tipo, o CAC ele é muito maior do que o ticket médio. Vou arredondar, fazer um exemplo. Vocês pagam R$100 para a Netflix, mas a Netflix gasta R$500 para adquirir um cliente. Vocês. Ela gastou R$500 para adquirir um cliente de vocês. Vocês pagam 100. Ou seja, o CAC é 5, né? O CAC é 5 vezes o ticket médio, ou seja, eu preciso 5 meses para esse cara me pagar. Acreditem, em negócios de recorrência, SaaS, né, digitais, software as a service, ou de recorrência e tal, um CAC até 8 vezes é bom, 4, 6 vezes é muito bom. Ou seja, se o meu ticket médio é 100, o meu CAC pode ser 400. Eu gasto R$400 para adquirir um cliente que me paga 100 por mês.
Mas aí entra o lifetime value, lifetime, tempo de vida, valor gerado no tempo de vida. A Netflix vai saber, eu vou chutar que a Netflix, um cliente fica em média 60 meses na Netflix, 5 anos, em média. Um cancela no mês seguinte e o outro cancela em 10 anos. Então, em média, é 60 meses. Qual que é o LTV de um cliente da Netflix, nesse caso? Eles pegam e multiplicam isso. 6 mil, né? Se o cara fica 60 meses comigo e eu gasto e ele me paga 100 reais, eu tenho 6 mil. O menos que eu gasto 400 para adquiri-lo. Exatamente. Assim, ó, eu tenho startup, a gente fala com investidores, né? E tal, a gente passa por rodada. Se você passar um número, se você puder passar um número só sobre o seu negócio, o que um investidor vai pedir é o CAC sobre o LTV. A divisão do teu CAC, do LTV pelo CAC. Que é esse exemplo que eu falei. 6 mil dividido por 500. Eu tenho LTV barra CAC de 10. Acredite, esse número diz mais do que vocês imaginam sobre o negócio. Por quê? Porque eu sei o quanto eu sou eficiente em adquirir clientes. Se eu gasto 500 reais para adquirir um cliente e aí eu estou gastando 10 mil, se eu botar 100 mil nesse negócio, vai aumentar 10 vezes? Geralmente não dá para manter a mesma eficiência, mas vai aumentar, muitas vezes. Então, o CAC ele mostra o quanto eu sou eficiente em aquisição de clientes e o LTV mostra o quanto eu sou bom em retenção e geração de valor no tempo de vida, porque é muito fácil eu botar cliente para dentro da base e perder eles logo. Então, acreditem, LTV sobre CAC é o principal indicador de um negócio hoje para quem vê investimentos e tudo mais. Ele diz muita coisa. Enfim, mas isso é mais complexo, envolve outros indicadores e tal e tal. Aí, para vocês fazerem tudo isso, esse Model Canvas aí para vendas é excelente. O que vocês têm que fazer é preencher todos os seus quadrinhos. Olha só, etapa. O processo de jornada de vocês tem X etapas. E podem, e guardem que dentro da empresa vocês podem ter diferentes modelos comerciais. Para um público específico pode ser um modelo, para outro público é outro. Então é só pesquisar na internet. Sales Model Canvas. E vocês têm que preencher esses quadrinhos. Nada mais é do que as etapas, qual que é o objetivo em cada etapa. O objetivo em cada etapa. O objetivo dessa etapa não é vender. Não é vender. O objetivo dessa etapa pode ser agendar uma demonstração. Por quê? Porque essa é uma etapa de prospecção. Eu tenho um sistema. Cara, eu tenho aqui um sistema, o que você acha de conhecer os... Não fala em venda. Conhecer os recursos, ver os benefícios, ver o quanto pode mudar, ajudar o seu negócio e tudo mais. Você gostaria de fazer uma demonstração com o nosso especialista? Então, o único objetivo dessa etapa é dar um empurrãozinho para o cara andar na jornada. Não é vender, é levar ele para a próxima etapa. Daí o cara fez a demonstração. Fiz a demonstração, o sistema tem isso, isso, isso. Qual que é o objetivo desse cara aqui? Fazer uma proposta. Fazer uma proposta. Qual que é o plano mais adequado para você? Posso te enviar uma proposta amanhã e tal e tal? Passei para a próxima etapa. E assim, notem, informações. O que eu preciso na etapa 1? Para o cara poder fazer uma boa demonstração. Pegar o exemplo da GoTrampo. Quantos colaboradores tem? Qual que é o cargo da pessoa na empresa? Quantas vagas eles publicam por mês? Informações que eu tenho que ter aqui. Aqui eu tenho que ter quantas? XY, aqui eu tenho, como é que é a forma de pagamento? Qual que é o período adequado e tal e tal. Qual que é o objetivo aqui? Negociação. Negociação, aí é o fechamento, a venda. Isso aqui é vender. Tudo se resume a preencher esses quadrinhos aqui e, naturalmente, colocar isso em prática. Acreditem, isso faz empresas, aumentar 20 vezes as vendas, 40 vezes as vendas. Tem casos assim que é assustador, sabe? Quando o mercado permite, quando tem escala e tal. Então, definir as etapas, as ferramentas que são usadas, quais as informações, qual que é os objetivos. E nada mais do que o vendedor tem que fazer é fazer isso aqui e ajudar a dar uns empurrõezinhos para o cara avançar na jornada. Mas vamos acelerar porque a gente nem falou de espinha ainda.
Tá. Aqui eu coloquei mais umas imagens para ilustrar também, enfim, possíveis jornadas de venda. Isso, novamente, varia muito de negócio para negócio, muito definido pelo ticket. Isso aqui, existe muito essa divisão, se o cara está mais topo de funil, meio de funil, fundo de funil. Aqui é quem ainda talvez não conhece os benefícios, está avaliando a possibilidade. Aqui é quem já tomou uma decisão de compra, eu quero comprar aquilo. Então o cara está no fundo do funil, ele já decidiu, ele só está vendo aonde comprar. Então você tem que sempre olhar para o cara, para a persona. Esse cara é persona X, está na etapa tal, minha próxima ação é essa. É tipo botar umas etiquetas na pessoa, sabe? E todas as ações que vocês vão fazer tem que ser a partir, ele tem que estar dentro naquela jornada em algum momento, cheio de etiquetas, sabe? Ele tem que estar, e vocês têm que fazer as ações baseadas nessas etiquetas. Então, geralmente, isso está relacionado a isso aqui, ó, aprendizado e descoberta. Alguém que ainda não tem a dor ainda, você tem que fazer ele sentir a dor, ele ainda não está doendo. Então, o teu papel aqui não é fazer uma proposta, é sim mostrar o quanto ele é problemático, talvez uma situação que ele tem atual e tal. Aqui, taxa de conversão por etapa, né? Saber isso. Isso aqui é uma tela de um CRM, ó. Pipedrive, melhor CRM que tem no mundo. $25 por usuário. Vai mudar a vida de vocês para gerenciamento de vendas. O que é isso aqui? Um funil, né? Etapas no negócio. Cada negócio, aqui eu entro aqui, o verdinho é que tem uma atividade para hoje, aqui o vermelho é uma atividade atrasada, aqui tem atividades agendadas. Tô com cada negócio dentro das etapas, tenho aqui as informações, enfim, vou entrar aqui dentro, vai estar todos os dados, vou saber quando eu tenho que fazer. Cara, é a Bíblia, a vida no vendedor está aqui dentro. O que ele chega às 8 horas da manhã, abre aqui o Pipedrive, vê o checklist, o que eu tenho que fazer hoje. Tem que fazer um follow-on no cara. Mandei proposta semana passada, ficou de me retornar hoje. Atividade para hoje. E aí, ficou alguma dúvida e tal e tal. Tem uma demonstração agendada. Um cara, vocês podem resgatar clientes perdidos. Eu fiz a proposta para o cara 2 meses atrás. Marca aqui. Daqui 2 meses. E aí, já tomou decisão? Como é que está hoje? Sei lá, na época, teve algum problema, não comprou? Tudo aqui dentro. Isso aqui é tela num CRM. Seja qual for, o Pipedrive é barato. Tem CRMs muito mais caros, né? Muda a vida do vendedor. Não sei, não consigo imaginar um vendedor sem ter um CRM, sabe? Mas, claro que existe. Mas vai fazer mudar totalmente, porque você consegue fazer a gestão de tudo isso que a gente viu aqui dentro. Aí entramos no playbook. Mas vamos falar um pouco de Spin Selling, então. E Spin Selling nada mais é do que um método, uma metodologia de vendas desenvolvidas por esse cidadão aí, que ficou, se eu não me engano, acho que 8 ou 10 anos estudando por que determinadas empresas ou vendedores conseguiam vender mais. Isso lá em 90 e poucos. Falou com as 100 maiores empresas do mundo e tudo mais. E ele criou um método que ele chamou de SPIN, que é um acrônimo para o método. Ele implica em vocês usarem basicamente uma abordagem de fazer perguntas para os clientes com o intuito de conduzir esses clientes ao longo da jornada de compra. E SPIN quer dizer, você vai fazer perguntas em 4 estágios diferentes para um cliente. Primeiro, situação. Você vai fazer perguntas voltadas à situação, cenário atual do cliente. Pegando o exemplo, o que seria uma pergunta de situação? Quanto que você gasta de energia hoje? Quantos metros tem na tua casa? Quantas pessoas residem na tua casa? Você entende a situação do cara. Aí você vai fazer uma pergunta de problema. O P. Você vai, e aí, fulano de tal, você está achando cara a tua conta de luz? Ela tem aumentado nos últimos tempos?
Agora tá chegando o inverno, tu tá preocupado com o aumento dos gastos com a energia, já que você tem 3 filhos, eles vão ter que tomar banho quentinho e tudo mais, tudo mais. Você começa a fazer perguntas sobre o problema. E aí é tipo botar o dedo na ferida. Ele tem... Exatamente, ele tem a dor. E aí você vai botando o dedo na ferida. Isso vai doer mais. Pense o seguinte, o cara vai pensar... Cara, assim ó, eu juro pra vocês, eu já fiz treinamentos de spin onde a consultora, ela conversou 2 minutos com o cara do negócio para entender um pouquinho do negócio e ligou para um cliente. A consultoria é tipo aquelas consultoria vida real, né? Ah, não sei, né, baboseira. Ligar para o cliente. Ela vendeu para o cliente sem conhecer o produto, só fazendo pergunta. Vocês não têm ideia como esse processo funciona, porque tem vários fatores de psicologia por trás, que o cliente, ele não tem a sensação que você está vendendo e sim que ele está comprando. Tem essa questão do desenvolver a dor e aí que ele precisa da solução e tal. Bom, enfim, do problema então. Você tem gasto muito, quanto está afetando no teu orçamento a conta de energia e tal, tal. Você viu que pode ter um aumento no futuro e tal, tal. São tudo perguntas, sempre perguntas. Você só vai fazer perguntas. E aí as perguntas sempre são no problema de botar dedo na ferida. Você vai aumentar a dor. E aí você vai avançando, pode ser, isso aqui tudo pode ocorrer numa conversa de 20 minutos, como pode ocorrer ao longo de meses. Depende do modelo comercial. Aí você vai fazer uma pergunta de implicação. Ah, fulano e tal, você já imaginou reduzir a sua conta? O que você acharia de reduzir a sua conta em 85%? Seria interessante? Notem, quem não quer? Meu Deus, eu estou pagando caro, eu vou reduzir em 85%. Você já imaginou os seus filhos poderem passar mais tempo no banho para ter mais conforto, ou poder usar mais a banheira, ou isso, aquilo, ou você não precisar se preocupar mais com a conta de energia? Note como essas perguntas, elas vão criando uma sensação de... É agradável, né? Ele se sente confortável, meu Deus, é tudo isso que eu queria, porque ele estava com o dedo na ferida, e daí de repente tu diz para ele, puxa vida, tu pode não ter mais a ferida. E aí você vai passar a fazer perguntas de necessidade. E aí, você acha interessante ter uma solução que com um investimento X ou com uma parcela X, você vai isso acontecer? E tal, e tal. Então, eu não falei do livro. Assim, ó, li o livro 2 vezes já. Cara, vai custar 30, 40 pila na Amazon, comprem. Porque tem todo um conjunto de técnicas e tudo mais. Por exemplo, spin, uma coisa bem específica. Nunca em vendas, nunca não, mas dá para dizer quase não, evitem perguntas fechadas. Do tipo, e aí, tu quer comprar de mim? Sim ou não, né? Como é que você está hoje? Sim ou não? Ah, você usa tal coisa? Não façam perguntas fechadas numa negociação, numa conversa de venda. Perguntas abertas. Como é o seu processo comercial? Qual é o teu tipo de problema ou prejuízo causado? Perguntas abertas, sempre. Assim, ó, enfim, explica muito porque, na verdade, o que é, falando tradicionalmente, até o modelo SPIN, tudo que se estudava em vendas era muito focado em negociação, em técnicas de fechamento. Técnica, o que é uma técnica de fechamento? Quando tu vai pedir para alguém comprar de você, né, ao invés de fazer uma pergunta fechada, quer comprar de mim ou não, você pede, como é que você prefere pagar? Isso é uma técnica de fechamento. Tu dá dando para ele a opção de resposta que já tem o sim implícito, né? Uma técnica de negociação. Então tudo que se estudava, desde questões corporal e tal, mas tudo que foi estudado até então a nível de vendas, era muito focado nessa questão de negociação, de fechamento. Compra de mim, tá aqui, sabe? Aquela coisa mais corpo a corpo, balcão e tudo mais. Nessa época tinha fechamento direto, fechamento passo a passo, fechamento alternativo. Exato. Isso não tem mais. Então assim, ó, existem outras metodologias
de vendas que são semelhantes. Essa aqui é muito famosa porque ela é muito orientada a essa questão de perguntas, mas elas se convergem entre si também. Mas assim, ó, é a Bíblia hoje de venda consultiva, venda complexa, venda com uma jornada mais longa e tudo mais. Vai mudar o mindset de vocês em relação a como vender. Então o livro, basicão, tem que comprar. Bom, alguns pontos mais falando sobre spin. Não vou me estender muito também, senão vai muito tarde e já está tarde. Mas algumas coisas, características do spin. É extremamente voltado para vendas complexas e consultivas. Mercado B2B, vai vender para empresa. Você não vai sair de uma venda desse tipo, onde você vai passar por mais de um decisor, onde o ticket médio é mais alto. Percepção do problema pelo cliente. Isso é uma coisa que as pessoas, elas não gostam de que alguém venda algo para elas, mas elas gostam de comprar coisas, né? Todo mundo gosta de comprar, com raríssimas exceções, né? O pessoal pode até ser pão duro, mas é legal comprar. Só que as pessoas odeiam ter alguém vendendo para elas. Então, esse método faz com que isso aconteça. A sensação é que o próprio cliente tem autonomia, ele está no controle do processo. O que você faz é só ir dando uns empurrãozinhos para que ele siga na jornada. É criada uma sensação de que o teu produto é adequado para aquele problema e isso gera uma geração de confiança muito grande. Então, algumas características assim desse modelo. Falando um pouco mais, então, a gente já falou, mas também, situação, então. E assim, ó, cara, a internet tem tudo, bota lá, vocês vão ouvir podcast e tal. É relativamente fácil usar essa metodologia, relativamente fácil. O mais difícil é ter todo o resto que a gente viu antes ali, toda aquela estrutura de modelo, de jornada, de ações, de funil, de etapa, de script, de gatilho, de objeções e tudo mais. Mas utilizar o conceito, e é fantástico como isso vira chave num processo de venda. Mas então, situação. Fazer perguntas sobre a situação, reunir informações sobre a situação do cliente para entender o seu contexto e perceber quais problemas ele costuma enfrentar. Então é entender informações. O que eu preciso saber desse cara? Novamente, quantos funcionários tem, sei lá, na indústria, sei lá, quantos tipos de produtos ele fabrica, qual que é o tipo de embalagem que ele usa, qual que é o volume de embalagem, são informações que vocês precisam ter. Então, isso você vai levantar na situação. Pergunta, 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 sem fim. Se você tiver criatividade, tipo, o cara te convida para tomar café amanhã, porque quando aquela coisa da atenção, empatia, cria confiança e tudo mais. Então, com atenção, sabe, e tal. Problema, a gente falou antes, né? Tá, e aí, você acha que talvez algum mercado pode não comprar o teu produto por não ter a informação adequada no rótulo? Ah, puta vida, vou perder uma venda, né? Vai botando dedo na ferida, vai botando dedo na ferida. Então, perguntas de problema, só pergunta, é só perguntar. A consultora lá não sabia o que era o produto, só fez pergunta, vender, só fazer pergunta e tal. Você só vai falar do teu produto lá no final, lá na necessidade. Enfim, produto, quantos, enfim, tá, problema, vocês entenderam, né? Implicação. Imagina se vocês tivessem um rótulo adequado com todas as recomendações das instituições, não sei o que lá, que a rede tal exige que esteja dentro dos padrões, você acha que iria vender mais? Meu, é claro, eu ia vender mais, né? Meu, eu preciso disso, né? Perguntas de implicação. Pergunta, 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 até que ele, meu Deus, me diz quanto é que isso é isso aí que eu preciso, sabe? Acreditem, acontece. Sabe? Então, perguntas de implicação. E aí, necessidade. Fazer com que o cliente perceba que possui um problema real, né? Verdade, eu tenho a dor, eu preciso resolver esse meu problema. E que a solução ideal é a que você entrega e que você resolve o problema dele. Pois é, sabe o rótulo, o padrão de rótulo que pode fazer? Eu tenho. Tá aqui, pode custar tanto, se você comprar tantos, funciona assim e tal e tal e tal. Ah, legal.
Então, eu acho legal essa frase. É importante você fazer com que o cliente imagine como a vida dele ou o negócio dele seria melhor com aquilo implementado. Você tem que fazer ele imaginar. A gente imaginem vocês agora, sei lá, você consegue imaginar, você cria sensações, né? Então, se você conseguir fazer ele imaginar, ele vai criar sensações que vai fazer com que ele compre, no final das contas. Bom, encerrando, alguns benefícios. Aproximação verdadeira com o cliente. Uma venda no método SPIN não é aquela venda do tipo, o cara vende, puta que pariu, aquele cara me logrou, sabe? Obviamente vocês já saíram de uma loja 30 segundos depois de comprar, já arrependido, né? Então cria uma questão de empatia e de afinidade muito grande. Isso gera, num pós-venda, se é um negócio de relacionamento estendido e tudo mais, isso é super relevante. Maior autonomia e autoridade para o cliente, aquilo que a gente falou. O cliente ele tem a sensação que não tem ninguém vendendo para ele, sim que ele está comprando, ele se sente dono, ele acha que está conduzindo a situação. Extremamente replicável. Claro, isso não é só o modelo SPIN, mas toda essa estrutura. Sei lá, o negócio, vocês têm uma loja em Juiz, mas tu quer abrir em outra cidade. Não dá para depender, só bota o modelinho pronto, aplica lá, ou quer contratar 5, 10, 20 vendedores. Você consegue aplicar esse modelo de uma forma muito escalável, replicável. O vendedor também, né, ele, digamos que demanda dele mais empatia. E essa questão de confiança, realmente, é uma venda que, mesmo antes de ocorrer a entrega do produto, a relação de confiança, e acreditem, lendo o livro, enfim, venda é muita psicologia. A relação, a sensação de que ele fez um bom negócio de confiança é muito maior. Não aquela coisa que às vezes é forçado e tudo mais, que logo ele já está arrependido e a relação contínua tende a ficar prejudicada. Alguns pontos negativos. Exige muita preparação e treinamento, estudo. Fazer tudo isso não é de uma hora para outra, mas isso muda negócios. Assim, é incrível. Pesquisem na internet, cases de aplicação de modelagem de venda com SPIN Selling, sei lá. Vão ver lá alguém, claro, sei lá. Eu gosto, por exemplo, muito de uma empresa chamada MeTime. MeTime, eles têm um software de prospecção lá e tal. Vai ter um case lá de uma empresa que aumentou 200 vezes as vendas. Vocês têm ideia do que é aumentar 200 vezes as vendas? Acontece, sabe? Se em alguns negócios é possível. Tende a ter um processo, às vezes, um pouco mais longo, ou mais burocrático, sabe? E tal, mas ok, faz parte. Necessidade de treinamento de equipe, necessidade de atualização constante. Mas isso, atualização constante, se aplica em qualquer estrutura hoje. Aqui alguns exemplos de perguntas, nada mais do que isso, a gente já deu vários, mas isso é extremamente dinâmico, dependendo muito do modelo, né, da persona, enfim, várias coisas. Mas em resumo é isso, pessoal. Aqui, até não deu tempo de colocar mais, eu fiz a apresentação hoje de tarde, então só botei 2 dicas. Assim, ó, ser bom ouvinte. E ser bom ouvinte é ser um ouvinte sincero, sabe? Se vocês não leram o livro ainda, mas já devem ter ouvido falar aquele livro do Dale Carnegie, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Cara, quando tu tá falando com alguém, dê atenção, seja sincero, olha no olho, sabe? Tipo, hoje telefone, né? Tu tá falando com a pessoa, imagina eu tô vendendo falando no telefone. Não rola, sabe? Então, ser genuíno nisso. Vai fazer diferença, sabe? Mesmo sendo por telefone, mostrar essa atenção e essa questão das perguntas abertas também. Mas é isso aí. E é isso aí, pessoal. Seria isso. É muito conteúdo, é bastante coisa, sabe? É complexo porque não tem receita de bolo. Você pode ter um modelo extremamente enxuto, porque o que você vende é algo mais... Vamos usar esse termo commodity, né? Se você vende, sei lá, Havaiana, uma loja de Havaiana. Havaiana, todo mundo conhece o commodity, soja, chocolate, sei lá, coisas que não tem muito espaço para você
enrolar, é botar numa prateleira e vender, né? Mas outros produtos podem ter um processo extremamente elaborado, depende muito do ticket da jornada, né? Isso se torna, quanto maior o ticket, mais relevante isso. Imaginem, sei lá, desde vender um carro, tá? Um cara vai deixar 100 mil. Imaginem aplicar tudo isso em um carro, dá para fazer tanta coisa, sabe? Enfim, quanto maior é o ticket, mais relevante é a aplicação desse tipo de abordagem de vendas. Spin selling, mais estruturada, por etapas e tudo mais. Mas seria isso, pessoal. Vocês têm qualquer dúvida, sugestão, colocação? Tem o pessoal online também, né? Se tiverem, não sei como é que funciona. O pessoal online está lá com o Marcel ali. Não teve nenhuma questão. Ok, então. Muito obrigada aí, Cleidson, por toda essa enxurrada de informações, mas que eu acho que fazem muito sentido. E aqui te ouvindo, eu fiquei pensando nas mudanças que eu preciso fazer no processo, né, aqui de acompanhamento, principalmente nessa parte. Assim, a grande dor hoje é vender, né? Então, precisa realmente muita dedicação, muito estudo. Não tem fórmula, né? Então, assim, nós como incubadora, a gente não tem fórmula para vender, a gente tem possibilidade de... Tem métodos. Tem ferramentas. Exato. Então, muito obrigada aí pelo tempo que você dedica. Eu sei que a tua semana está corrida e mesmo assim você vem compartilhar. E mesmo assim tu é mentor também, aqueles que desejarem uma mentoria com o Cleidson. Ele é o nosso mentor, ele está disponível para as mentorias nas quartas, nas sextas, mais no final da tarde, mas ele está disponível. Então, muitíssimo obrigada.